gostado a história do Pontypool, mas resolvi fazer outra mensagem sobre o que eu tinha do filme Pontypool tinha significado para mim, tinha ficado um pouco limitada. Deixa eu resumir. Então, por que é que eu resolvi falar de Pontypool quando eu sempre falo de inglês nos meus vídeos? Porque Pontypool é um filme de zumbi, não é exatamente zumbi. O filme Pontypool não é um filme de zumbis, é um filme sobre um vírus, e as pessoas, quando são atacadas por esse vírus, elas se transformam em canibais, elas se transformam tipo zumbis, o comportamento delas ficam bizarros e elas começam a tentar comer outras pessoas. Eles querem comer a língua, tem a ver com a língua, porque o vírus se espalha através de palavras. É alguma coisa na língua, e tem que ser a língua inglesa. Por isso que eu falei no vídeo anterior que esse filme me impressionou muito, porque é uma ideia nova, é bem sacada. Existem palavras que são triggers. Trigger é aquilo que desencadeia esse vírus dentro de você. Então as pessoas começam a ver uma palavra, uma das palavras é kill, matar. Kill. Então quando você fala, você fica dentro da sua mente, você fica querendo falar kill. Se você não falar kill, você começa a ter uma convulsão e você se zumbifica. É uma infecção que torna as pessoas tipo canibais. E o interessante do Pontypool é que esse vírus ele não é transmitido pela mordida ou pela saliva ou pelo sangue como nos filmes de zumbi mais comuns, e nem as pessoas mortas se levantam, por isso que não é considerado um filme de zumbi. Eles são infectados e tornam-se tipo raivosos. Mas como é que a infecção se dá? A infecção se dá através da língua, e da língua inglesa. Não exatamente a língua inglesa como todo, mas algumas palavras. Então, em um certo momento, a palavra missing, a pessoa fala a palavra missing, aí começa a repetir, aí começa a entrar nesse estado de zombificação. Aí você vê, não, mas um filme de zumbis, digamos. Zumbi, as pessoas se zumbificam através da língua, de uma palavra, isso não faz sentido. Aí, o que é que eu acho interessante? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo o verdadeiro apocalipse zumbi. Através de quê? O que eu tinha falado antes era a questão da religião. A palavra que Cristo deixou, né, pela deturpação, que a gente já conhece, tornaram muitas pessoas, infectaram as pessoas com um comportamento bizarro. Palavras, eu não vou dizer nada, tá falando, mas é questão de religião como um todo, não precisa ser só o cristianismo. Você vê muita gente que entra para uma igreja e fica alienado. Eu falei que o cristianismo podia ter deixado essa palavra que infectava, ela vai no cérebro das pessoas, ela vai e modifica. Aí eu tinha citado também o culto do Jim Jones. Jim Jones foi um pastor cristão carismático e ele conseguiu arrebanhar muita gente, né? Ele acabou convencendo muita gente a sair dos Estados Unidos, né? E morar num país comunista da América Central, e no final das contas ele estava lá explorando as pessoas, e no final ele ordenou que todo mundo se matasse. As mães matassem os filhos, as crianças dessem veneno, e assim. Então, isso é bizarro num nível extremo. Mas no nível menos extremo existe muito aí, muitas pessoas alienadas pela religião. Aí o que é que eu estava dizendo? Que a gente está vivendo praticamente um apocalipse zumbi, e dessa vez ser infectado pela língua. A língua inglesa não, porque isso aí aconteceu no filme Pontypool. Né? Antes você tinha, digamos, a religião que poderia alienar as pessoas e talvez, né, deixar as pessoas com um comportamento um pouco bizarro, né? Tirar a racionalidade das pessoas e começar a colocar tudo para a religião. Você vê que tem tantas pessoas no Brasil aí se fizerem em cima dos fiéis, da confiança, né, dos fiéis. Então eles entregam tudo, dão dinheiro, passa tudo para as igrejas, sabe? A gente agora,
vê o caso do Marcos Feliciano, que é um pastor, conversa com tanta gente, é aquele pastor da família. E um cara, ele fez um tratamento nos dentes dele de 157 mil. Uma pessoa dessa não tem consciência. Num país como o Brasil, você colocar isso na conta da população, não tem consciência. Um homem desse não pode ter a menor noção de responsabilidade. Enfim, muitos que estão na frente das igrejas não passam de aproveitadores. E eles sabem que dentro da religião, dentro dessa conversa do cristianismo, não quero colocar na conta do cristianismo, mas é com essa conversa que eles simplesmente zombificam e dominam, fazem das pessoas escravos. Inclusive, assim, um dos filmes mais antigos de zumbi, as pessoas eram tornadas zumbis, elas para trabalhar como escravo, para fazer um trabalho escravo para as pessoas. Existe uma vertente das histórias de zumbi que dizem isso, que o objetivo de tornar as pessoas zumbi é torná-las escravos para trabalhar de graça, entendeu? E assim se usa, a igreja faz aí o povo, né, de escravo, de pagar tudo, as mordomias dele. Mas aí o que é que está acontecendo hoje, que eu digo que a gente está vivendo o apocalipse zumbi sem saber. Eles não têm consciência de que eles são zumbis, eu acredito. Eles têm aquele comportamento porque o que quer que mova eles, né, seja a mente ou seja o espírito, está contaminado, entendeu? Então o que acontece? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão, né, são tornadas zumbis, mas não estão conscientes. E como é que hoje a gente está vivendo, enfim, deixa eu chegar no ponto, o apocalipse zumbi. Porque antes, digamos, mesmo nas igrejas, você tinha igrejas para grupos pequenos, nas cidades. Aí você poderia ter um pastor corrupto, como provavelmente é o caso da maioria, ou poderia ter também pastores mais, né, bem intencionados, né, dividir. E as pessoas... Hoje em dia você tem a internet. E aí não só pastores têm um alcance maior. Antes podia até dizer pela televisão, mas a televisão não tem o alcance que a internet tem hoje. O mundo hoje em dia, para onde quer que for, carrega a internet na mão, no celular. E você tem os blogueiros que estão difundindo a palavra. E não difunde aqui para um grupo isolado, né? Um blogueiro, os grandes blogueiros, né? E difunde a palavra para toda uma população. Então, o que eles falam, as pessoas quando vão assistir, geralmente estão com o coração muito aberto. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas, para manter a audiência e para cativar as pessoas e até para difundir as ideias delas, né, ou a ideia de um grupo, porque por trás de um blogueiro pode ter uma força maior, pode ter uma pessoa com dinheiro, pode ter um partido político, pode ter muita coisa, certo? Tem que ter um dinheiro, um interesse financeiro por trás de um blogueiro, seja ele de direita, seja ele de esquerda, certo? Alguém que queira manter a posição deles, o que se chama o status quo, né? Queira manter a posição dele de poder numa nação. E eu estou tirando como exemplo mais o Brasil. O que acontece? Eles sabem o que falar para manter a população cativa, para manter a população crente na palavra deles, no que eles falam é correto. Então, por exemplo, o caso como pastores, como o pastor Feliciano e outros aí que se elegem, e o próprio Bolsonaro, ele se elegeu em cima de uma conversinha que é a história da família. E também falou a questão da corrupção, aproveitou que o Brasil é um país de corrupção. O que é que ele vai dizer? A gente vai fazer um governo honesto. Tocou no ponto. Vai dar segurança ao povo. Tocou em outro ponto de frustração nos brasileiros. A gente vai trazer segurança para o povo. Então toca nesses pontos que mexem com o emocional das pessoas. E toca muito nessa questão da família, como eles falam. E aí eles falam, porque a gente vai combater o que eles chamam, para não dizer assim, a gente vai usar do preconceito, da homofobia, né? A gente vai combater a ideologia de gênero. E aí nessa historinha de ideologia de gênero, eles metem todo tipo de o chamado hate speech, a conversa de ódio, para que as pessoas que já sejam frustradas, né, com a sua, talvez até com uma homossexualidade não assumida, ou
ou com um parente que você não gosta e que é homossexual. E aí você tem aquela força, já que o presidente, já que um candidato está falando, bora falar também. Do outro lado você tem, por exemplo, os que são partidários da esquerda, ou lulistas, né? Uma das coisas que Lula usou muito era a questão de eu sou o pai dos pobres, eu sou aquele que vai prover a quem não tem. Como no Brasil tem muita gente pobre, ele vai fazer aquele serviço de caridade. Eu sou o presidente ou governante dos oprimidos. Então mexe, já que a população tem uma população grande de gente, né, carente, ele toca nesses pontinhos. E assim, essas duas pessoas, essas duas vertentes, digamos, o pessoal que é da direita e o pessoal da esquerda, eles usam dessas conversas para meter a palavra, como é a palavra que zumbifica no tipo Ponte nas pessoas. Aí você diz, aí é onde você vê, é um exagero, né, falar que as pessoas estão zumbificadas, mas é só você olhar aquele cara que você chama de esquerdista doente, ou o direitista doente, ou o lulista doente, ou o bolsonarista doente. Aquele que Bolsonaro vai dizer o que quiser, ele vai defender Bolsonaro. Vai dizer, mas não é assim não. Não, Bolsonaro falou, mas ele vai sempre arranjar uma maneira de defender. Mesma coisa é Lula. Não, Lula é inocente, Lula não, todo mundo entregou Lula, mas foi assim, é tudo um complô. Entendeu? Então ninguém vai aceitar, porque eles foram infectados, eles estão agindo dessa maneira. Então, o pessoal, o direito doente, ele não vai enxergar a própria doença. Ele só vai enxergar no comportamento bizarro de quem defende os absurdos que são do esquerdismo. Do mesmo jeito é o pessoal da esquerda. Eles só vão enxergar os absurdos que vêm do pessoal de direita. Entendeu? E aí eles conseguem enxergar que o outro é doente, mas assim não, eles se acham super normais, super conscientes, super... Entendeu? Ele não tem aquela noção de que aquela ideia foi implantada na mente deles. E assim eu acho que eu toquei em todos os pontos, provavelmente eu deixei algumas coisas de fora, mas o máximo que eu consegui resumir. A palavra infecta as pessoas com um comportamento bizarro, certo? Estamos vivendo hoje praticamente o que chama de apocalipse zumbi. As pessoas não estão se comendo, né? Mas não são canibais, são zumbis. Aquele pessoal que fica assim, Lula, na minha condição, Lula livre, pra mim é um zumbi. E aquele, mito, são zumbis. Enquanto aí que está acontecendo, os absurdos continuam, o país continua afundado na lama, na corrupção. E a única coisa que você vê assim as pessoas falando mais, pelo menos é a minha visão, talvez eu esteja focando no lugar errado, é que eles só falam assim, ou é Lula livre ou é mito. Aí os blogueiros ficam aí incitando a população, cada um, né, infectando a população, eles estão mexendo, sabe? Eu não sei se aí eu estou entrando naquele que chama de a teoria da conspiração. Talvez eles estejam fazendo até sem consciência, mas quem está por trás deles deve ter alguma consciência. Eles estão trabalhando ou treinando os brasileiros no ódio a cães, aqueles cães pitbulls de briga, sabe? Eles ficam treinando a população e mantém-se no poder, entendeu? E enquanto eles estão fazendo isso, eu acho que na hora que eles quiserem, assim, que acontecer algum, pode ser pior do que uma bomba nuclear. As pessoas vão se odiando, vão justificando na cabecinha deles que aquele ódio, sabe, defensor do mito e o Lula livre é o correto, sabe? Eles esquecem, na realidade, esquecem de si. Por mais que achem que estão fazendo tudo conscientemente, que é, sabe, pelo bem do Brasil, eles não estão sendo treinados pelos blogueiros para o bem do Brasil nenhum. É só para defender. Eles só fazem defender os seus políticos, somente, os seus líderes. A única coisa que a função...
presta atenção, a única função desses blogueiros é enaltecer seus próprios ídolos. É claro que eles não iam fazer isso assim abertamente, sabe? Eles fazem com uma desculpa, sabe? Com aquela desculpa que é em prol da população, é pela família, é pelo oprimido. Eles têm que ter uma boa desculpa para enganar, não vai enrolar a população assim, sem uma técnica. E a população está sendo treinada no ódio, e se uma hora estoura uma guerra civil no Brasil, eles jogam um contra o outro assim, ó. É mais mortal do que uma bomba atômica, porque por uma bomba atômica as pessoas sabem que foi um inimigo maior que atingiu a eles, e do jeito que eles fazem, sabe, usando a palavrinha, eles estão colocando o veneno dentro da população. E você vê aí que os irmãos que se estranham com o irmão, amigo se estranham com o amigo, e assim tá. E aí, será que eu estou exagerando com a história do zumbi? Será que eu fiquei muito impressionado com o filme Pontypool? Ou será que tem um fundamento? Não sei que eu esteja falando mal, bobagem, enfim. Meu dia de folga, tô aqui, comendo, né? Resolvi fazer, acho que eu resumi o máximo possível. Eu tinha falado, eu fiz um vídeo, falei, tirei tudo dentro do meu coração. Falei de todo mundo que eu podia, sabe? Treteiro como eu sou, como todo mundo sabe. Mas eu vou ficar por aqui. Prestem bem atenção nos blogueiros, sabe? Eles só defendem, e quando chega na hora de criticar, eles ficam todos calados. Eles não criticam, eles só defendem os líderes. E assim eles vão infectando as pessoas. E a internet ajuda na proliferação dessa infecção. Porque as pessoas só veem os blogueiros de direita e esquecem de não ver os de esquerda, e eles vão se fechando nas bolhas, cada vez consumindo mais aquela palavra. In the wake of huge events after them and before them, physical details they spaz and promote, they sort of unlock, and when they come back into focus, they suddenly